para a capital federal que nós vamos, nesse momento, conversar com o nosso Rodrigo Orengo. Orengo, querido companheiro, feliz da vida com a liderança do Internacional no Campeonato Brasileiro, vai falar sobre a eleição na Câmara e no Senado. Orengo, já está tudo certo, tudo definido, Arthur Lira será o novo presidente, o candidato do presidente Jair Bolsonaro na Câmara, ou não é tão simples assim como o seu Internacional será campeão brasileiro? Orengo, bom dia. Muito bom dia, Barão. Bom dia a todos. Definido mesmo, Barão. Só realmente quando tiver no painel. Aí sim vai estar definido, né? Por quê? Porque até a última hora, ou até a hora H, claro que tem como ter traição. E se tem uma coisa que sempre acontece nessa época do ano, é a traição. Tem eleição à presidência da Câmara, eleição à presidência do Senado, e tem esses movimentos de parlamentares que não seguem a lógica da indicação do partido. Mas é claro que a tendência está estabelecida. Então, como é que funciona? O Arthur Lira na Câmara é o favorito e no Senado a gente tem Rodrigo Pacheco como grande favorito, né? Então a gente tem os dois nomes indicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ou defendidos pelo presidente nessas alianças, eles estão saindo na frente nessa eleição, né? E devem confirmar, tudo indica, mas sempre é bom esperar, né, a hora da votação, porque já tivemos grandes surpresas. Você vai se lembrar muito bem, Barão, a surpresa que tivemos com Severino Cavalcante, né? Era um parlamentar aqui inexpressivo, do baixíssimo clero, teve uma briga danada naquela época, dois parlamentares que eram do partido do presidente naquela oportunidade, e aí o que aconteceu? Surgiu uma terceira via. Não é esse cenário que se aplica a essa eleição, né? As coisas estão mais definidas. Esse cenário está mais definido hoje em Brasília. É muito pouco provável que aconteça uma surpresa. Agora, Barão, sabe o que é interessante, né? Para quem não acompanha muito aí de perto essas eleições internas no Congresso Nacional, elas são muito parecidas com as nossas eleições. As eleições municipais, para deputado, para presidente, porque tem campanha, tem cabo eleitoral, tem santinho. Aqui em Brasília tem um monte de faixa na cidade, campanha política, né? E geralmente na região do Lago Sul, Lago Norte, são as regiões com altíssimo PIB per capita aqui de Brasília, tem lá os santinhos também, as faixas, né? Claro que tudo com dinheiro público, né? Dinheiro de fundo partidário, os partidos acabam bancando isso com o nosso recurso, né? Com o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. E tem eleições, além da presidência da Câmara e do Senado, tem outras que são muito disputadas aqui para os parlamentares e não são muito faladas. Porque no mesmo dia que se elege o presidente das duas casas, tem também o vice-presidente e tem os secretários. Tem o primeiro secretário, o segundo secretário da mesa diretora. Só para você ter uma ideia, o primeiro secretário, ele administra um orçamento, o deputado que vai ser eleito para essa vaga, um orçamento que é muito maior do que muitas cidades, né? Tem o quarto secretário, sabe o que faz o quarto secretário, Barão? Uma espécie aqui de imobiliária, né? Ele que define qual é o deputado que vai morar no apartamento funcional X, Y, e ele quer garantir essa vaga. Por quê? Porque isso é poder. Claro. É poder, né? Chega ali o colega para ele, vem cá, meu amigo, será que você consegue um apartamento um pouco melhor, tô trazendo minha família, tal? Tudo pago com o dinheiro do contribuinte, né? Então essas vagas aqui, elas são disputadas à tapa, né? Então isso também mexe com o Congresso Nacional. E dessa vez o que a gente está vendo é uma grande influência também do governo federal. O governo decidiu jogar esse jogo, né? O que sempre acontece nessa época do ano. A grande diferença é que o presidente, por algumas oportunidades, disse que não faria esse tipo de negociação com o Congresso Nacional, e dessa vez decidiu jogar. Está tendo liberação de emenda parlamentar, que sempre tem nessa época do ano, para influenciar votos no Congresso Nacional. Tem promessas de cargos, é o que a gente ouve muito aqui em Brasília, e depois essa fatura vai ser cobrada, né? O que a gente está vendo é uma postura mais pragmática do presidente, tentando consolidar uma aliança, uma base governista, ou seja, uma maioria. E o que se espera aqui em Brasília é que, realmente, se isso acontecer, se a tendência for essa mesmo, e isso for confirmado na prática, aí o presidente, com uma ampla base, consiga aprovar as reformas, né? Essa seria a consequência. Mas é claro que é preciso esperar aí, depois do voto, a apuração, sempre um momento de tensão aqui em Brasília. Orengo, você disse que é uma eleição muito parecida com a eleição presidencial. Quantos votos precisa ter o deputado para ser eleito presidente da Câmara e o senador, presidente do 257 Senado? Na Câmara, 41 no Senado, viu, Carla? Maioria absoluta. Se conseguir, já no primeiro turno, já leva a eleição, né? Se não conseguir esse número mágico, aí tem segundo turno. No Senado, o que
a gente deve ver uma eleição finalizando no primeiro turno, e sem aquela confusão que a gente viu da última vez. Lembra daquela história? Teve um voto a mais, uma confusão danada. Pois é, da eleição do Davi Alcolumbre, quando ele disputava com o Renan Calheiros, né? Naquela época era uma eleição mais acirrada, realmente, né? Agora está mais tranquilo o cenário, então não se espera que tenhamos mais uma fraude eleitoral, porque o que aconteceu naquela oportunidade foi uma fraude, alguém votou 2 vezes, né? Tivemos 82 votos, depois a investigação foi arquivada, que virou pizza a história. Mas o que a gente espera realmente é que seja uma eleição mais tranquila no Senado. E realmente lá na Câmara aí vai ser acirrado, só que lá não tem como fraudar, em princípio não tem como, porque é o sistema eletrônico, né? Então o deputado só pode votar uma vez, não tem aquele esquema, né? Até mudaram a lógica interna aqui, botaram aquelas cabines de votação fora do plenário para manter um distanciamento, né? Agora, em função de ser uma votação eletrônica, diferente daquela que a gente se lembra do Severino Cavalcante, que era voto a voto, eles ficavam a noite toda apurando o voto, dessa vez o sistema deve ser mais rápido. E tem uma... Bom, agora há pouco... Desculpa, fala aí, não, Carlinha, só fala para aí. saber, tem uma cabine que ela é exclusiva para grupo de risco, não é isso? Também, tem toda a lógica aqui. Sabe que teve uma discussão aqui, antes de definir essas regras, de manter uma votação remota, pelo menos híbrida. E aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi voto vencido, né? O que mostra muito bem o momento que ele está vivendo aqui, que é realmente de perda de poder, né? Ele está perdendo poder, né? Então o partido dele, o DEM, decidiu desistir da candidatura do Baleia Rossi. Saiu aí daquela aliança, o que foi muito ruim para o Baleia Rossi, que é o adversário do Arthur Lira nesse momento. E o que a gente vê, Barão, Carla, agora é o seguinte, né? Os parlamentares, eles não querem ficar 2 anos escanteados. Eles querem ficar 2 anos do lado do vencedor. Por quê? Porque isso é influência, é poder interno dentro do Congresso Nacional, é a garantia de que ele vai ter uma relatoria de projeto importante, vai presidir uma comissão, vai ser indicado, vai poder... de alguma forma influenciar no jogo político, né? Então o que a gente está vendo agora é realmente uma demandada ali de alguns parlamentares para o entorno do Arthur Lira, que hoje é o favorito, né? Esse movimento a gente vai ver muito forte ao longo do dia. A preocupação definitivamente não é com a base eleitoral, não é com aqueles que votaram no deputado, no senador, é com a boquinha, é com aquela participação, como o Orengo falou, com o quarto carimpador lá que abre espaço para quem vai morar no apartamento funcional, enfim, é uma outra jogatina. O Orengo, agora há pouco o general Milton Mourão, no Twitter, né, escreveu o seguinte: como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação para a aceitação do pedido de impeachment do nosso presidente Jair Bolsonaro, o qual tem trabalhado incansavelmente para superar os desafios que o século XXI impõe ao Brasil. Foi o que escreveu o vice-presidente, general Milton Mourão, depois de muitas informações que foram dadas semana passada, depois que um assessor dele chegou aí até a procurar o Congresso para articular a possibilidade de impeachment. E no fim das contas, Orengo, muito se discute disso, né? Se o novo presidente da Câmara poderia fazer diferente do Rodrigo Maia, que sentou em cima de uma série de pedidos de impeachment. Sendo Arthur Lira candidato do próprio governo, a chance de qualquer pedido de impeachment prosperar, pelo menos nesse primeiro momento, não que com Baleia Rossi seria muito diferente, mas enfim, me parece nenhuma, né, Orengo? Nenhuma. Realmente o governo está agindo e fortemente nessa eleição até para evitar riscos. E o risco maior seria o andamento, prosseguimento de um processo de impeachment. E aí a gente vê, Barão, como a eleição à presidência da Câmara ela é importante nesse jogo político. Para você ter uma ideia, o presidente da Câmara ele tem a prerrogativa e só cabe a ele, ninguém mais, decidir por colocar em tramitação um processo de impeachment. É aquela coisa que fez o Eduardo Cunha, quando colocou em tramitação o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e aí se inicia todo aquele processo que a gente acompanhou dia a dia, né? Demorou, claro, mas o início da tramitação só cabe ao presidente da Câmara, que também está na linha sucessória da presidência da República. É presidente, vice-presidente e o próximo é o presidente da Câmara. Aí só tem um asterisco que vai ter, aí se realmente se confirmar a eleição de Arthur Lira, ele é réu em processos no Supremo, em 2 processos. E o Supremo definiu, na época ainda do Renan Calheiros e do Eduardo Cunha, que réus estão excluídos da linha sucessória. Então, se confirmar Arthur Lira, a gente vai ter um presidente da Câmara que não vai assumir a presidência da República em caso de viagem do presidente e do vice. Então, teríamos alguém fora da linha sucessória. O próximo seria
o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, que também tem um papel importantíssimo, ele que define orçamento. Aliás, Barão, a gente até hoje não tem orçamento para esse ano, é inacreditável que em momentos de crise a gente não tem um orçamento aprovado. Então o presidente do Senado, se for mesmo Rodrigo Pacheco, no dia seguinte, hoje ainda, já vai ter que estabelecer um cronograma para votar o orçamento, porque se não votar, tem até risco de não ter recurso liberado para pagar servidores públicos, por exemplo, né? Então, trabalho não vai faltar. Tem reforma tributária, administrativa, a PEC emergencial, tem muito trabalho pela frente. Orengo, a gente fala de Baleia Rossi e Arthur Lira, mas há outros candidatos também, né? São quantos? São 8, viu, Carla, na Câmara, até um desistiu, agora no fim de semana, foi o capitão Augusto, que é o líder da famosa bancada da Bala, Frente Parlamentar da Segurança, em favor de Arthur Lira, mas tem, por exemplo, o Fábio Ramalho, que é um candidato que sempre consegue voto, ele é muito simpático, muito articulado aqui internamente, é um candidato que ele oferece ali jantares, né? Ele mesmo cozinha e tal. Pois é, ele é conhecido internamente por isso, é um cara muito, muito simpático, tem um bom trânsito aqui, então ele deve conseguir cerca de 40 votos, 50 votos ali, até pode levar essa eleição para o segundo turno, né? Mas tem outros candidatos como o Alexandre Frota, que é um candidato de protesto, né? Aliás, o presidente Jair Bolsonaro já foi candidato de protesto para marcar posto algumas vezes aqui, né? Foi mal votado, mas ele foi lá e colocou o nome à disposição dos colegas. No Senado, temos 5 senadores, né? Que é o Rodrigo Pacheco e a Simone Tebet, os 2 favoritos, e aí tem mais 3, né, que é Lazier Martins, o senador Cajuru e Major Olímpio também estão colocando os nomes, né, mas os viáveis a gente sabe realmente quem são aí, estão no páreo para essa eleição. Mas é isso, rapaziada. Então hoje a eleição na presidência da Câmara e do Senado vai ter voto porque o deputado ali cozinha muito bem, gente fina, bom papo, tem uns vinhos, olha que eu vou te falar, Orengo que cozinha como ninguém, sabe como isso é importante no relacionamento, né? Então é isso. A gente vai acompanhar ao longo da transmissão hoje, direto de Brasília, nossa reportagem, é claro, estará a postos e o nosso Rodrigo Orengo vai voltar ao longo da programação. Orengo, prazer falar contigo de novo, um grande abraço, bom trabalho para você. Uma honra, valeu, abração, até mais.